Existe uma história, ou uma parábola, que meu pai sempre contava, que é o seguinte: tinha um homem que ficava parado numa praça todo dia, no mesmo lugar, no mesmo período de tempo, né? E ficava falando vários assuntos, falando sobre vários temas. As pessoas passavam para um lado, passavam para o outro, e ele continuava falando. Poucas pessoas paravam para ouvir o que ele estava falando. Ele não pedia dinheiro, ele não pedia nada. Ele só falava. Simplesmente ele chegava e falava, expunha o que ele pensava sobre diversos assuntos. Podia fazer sol, podia fazer chuva, dependente do dia, se era feriado, dia de semana, final de semana. Em determinado dia, uma senhora parou e falou para ele o seguinte: Senhor, eu passo todo dia, vejo que o senhor aqui há anos está falando, né, sobre vários assuntos, dando o seu ponto de vista, dando a sua visão sobre as coisas. Por que o senhor não faz isso? Ninguém presta atenção no senhor, ninguém ouve o que o senhor fala. Aí, sabiamente, esse senhor, esse homem, falou para ela o seguinte: quem disse que ninguém me escuta? A senhora não passa todo dia? A mulher acenou com a cabeça que sim. A senhora não escuta o que eu falo? A senhora não vê os assuntos que eu falo? Ela, eu só falo sobre política, saúde, religião, sobre educação, sobre um monte de coisa. A minha missão está sendo cumprida. Alguém está ouvindo o que eu estou falando. Então, assim, eu abro o vídeo de hoje agradecendo a você, né, que assiste meus vídeos. Pode não ser todos, né? Depende muito do tema do vídeo, né? Um tema interessa a umas pessoas, outro tema interessa a outras pessoas, mas o importante, o mais importante, é que as pessoas escutam o que a gente fala, tá? Então, não é um sonho, não é uma utopia, não é uma ideologia ser um formador de opinião, de consciência. Eu sempre disse isso aqui no vídeo, né? Em todos os vídeos, desde o meu primeiro vídeo. Eu não tenho a ideia de mudar a cabeça de ninguém. Apenas fazer com que de repente as pessoas pensem em coisas tão simples, em coisas tão comuns, tá bom? Então eu agradeço a você que assiste o vídeo, tá? Você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, ou já não é a primeira vez, e que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Toda segunda, quarta e sexta-feira eu coloco um vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a construção de um saber. É óbvio que o assunto é muito longo e eu não vou entrar a fundo do tema. Eu, eu agradeço, né, as pessoas que têm falado, tanto aqui, deixado as mensagens aqui nos comentários, como falado comigo no WhatsApp. Tá? Quanto mais o ser humano evolui, mais difícil é as relações entre eles. Parece até um pensamento negativista, né? Mas é complicado. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Se você parar para pensar, as pessoas se preocupam muito em passar o que elas têm como verdade. As pessoas se preocupam muito em falar o que elas pensam, o que elas acham. Muitas vezes elas não falam nem o que elas sabem, mas o que elas acham de alguma coisa. Então, assim, eu trouxe alguns textos aqui, curtos, tá? Para a gente poder pensar e refletir, desenvolver em cima dele. Olha só, o livro não tem nem mais capa, de tanto que eu já li esse livro aqui. Ele é Introdução ao Pensar, não tem nem mais capa. É da editora Vozes, de 1972, eu não era nem nascido, né? O título do livro é Introdução ao Pensar, o Ser, o Conhecer e a Linguagem, de Arcangelo R. Buzzi. Então, numa primeira observação aqui, ele diz o seguinte: todo homem é racional e, por consequente, todo homem, quando age, age moralmente. Seu agir moral pode ser bom ou mau. É bom quando diz sim ao ser que se revela,
que se dá ao conhecer na verdade. É mal quando diz não. O não não nega o sim. É estranho, o não não nega o sim. O sim talvez melhor resplandeça no não. Portanto, o agir moral bom e o agir moral mal tem seu fundamento na racionalidade. Então vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui. Olha só, no islamismo, a primeira palavra que a criança aprende é não. Não é. Não existe divindade maior do que Alá. Alá significa Deus. Antes de eu continuar, eu sempre posto no Facebook, no WhatsApp, a seguinte frase: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Significa Deus é maior. As pessoas sempre me perguntam isso. Eu não sou muçulmano. Meu pai era muçulmano, né? Então, eu não tenho religião, eu acredito em Deus. Eu sou agnóstico, tá? Agnóstico não é ateísta. Ateísta é quem diz não acreditar em Deus. Eu sou agnóstico deísta, aquele que acredita em um Deus, em um poder superior. Então vamos lá, continuando aqui. A criança, quando começa a ser alfabetizada na cultura islâmica, ela aprende o não. Não existe divindade maior do que Deus, tá? Ou maior do que Alá. Então, nós pais, nós temos uma dificuldade muito grande de chegar para a criança e dizer não. Só que, dependendo do tanto sim que a gente fala para os nossos filhos, a gente deixa eles mal acostumados, né? Eu já falei em outras vezes que a gente pode falar de ou a gente pode falar sobre. Falar de é quando você fala de dentro de um assunto, um conhecimento, uma causa própria. Falar sobre é quando você fala sobre alguma coisa, por mais que você conheça, por mais que você seja estudioso, você não tem aquela percepção do saber de sentir na pele. Então, assim, eu já usei esse exemplo em outros vídeos. Viver e existir parece a mesma coisa, para muita gente é a mesma coisa. Viver, existir, o que diferencia um ser vivente e um ser existente é o poder de raciocínio. E isso Deus, na sua imensa sabedoria, só deu para o homem, para o ser humano, para o Homo sapiens. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Esta pedra que é usada para tocar o berimbau, chamada de dobrão. O meu cachorro que está latindo ao fundo, eles existem, porque eles não têm raciocínio. Aí as pessoas podem falar, mas o cachorro, você ensina ele aonde é o potinho de comida, aonde é o potinho de água, aonde ele pode fazer o xixi, aonde ele pode fazer o cocô, né? Ensina que ele não pode ir para a rua, adestra. Aí isso daí, ele é condicionado a fazer algumas coisas, mas ele não pensa. Tanto é que quando chega a fase adulta, o cachorro macho, se a cadela, a mãe, estiver no cio, ele vai querer cruzar com ela. Diferente de nós que temos, né, os padrões de ética, de moral, né? Veja bem, lembrando que eu já falei em outros vídeos. Se você ainda não assistiu, veja os títulos dos outros vídeos. Aonde a gente consegue chegar na ética é quando a gente consegue o equilíbrio, né? Quero, mas não devo. Devo, mas não posso. Posso, mas não quero. Quando você consegue o equilíbrio entre isso, você alcança o que chamam de ética, né? O que é moral. Em outros vídeos já falei também o que é moral, imoral e amoral, né? Então, assim, seguindo no pensamento do autor, ao homem é dada em virtude de sua racionalidade alcançar a verdade do ser, que é aquela profundidade onde o ser se revela. Aí eu pergunto para você, como já perguntei em outros vídeos, conheça a ti mesmo.
sabe o que você quer para você, em todas as áreas, seja na educação, seja na saúde, seja na cultura, seja no esporte, seja dentro da sua casa, com a sua família, conheça a ti mesmo. Tem gente que não sabe o potencial, tem gente que tem uma autoestima tão baixa que chega a dói de ver as pessoas falando, ah, eu sou muito gorda, ah, eu sou muito feia, ah, eu sou muito magra, ah, eu sou muito aquilo. A gente tem que se amar com o que a gente é. E para isso a gente tem que se conhecer. Trabalhar o nosso narciso, o narcisismo, aquele negócio do eu. Tem muita gente que vai para trás das câmeras, como eu estou fazendo agora, fala muito do eu. Eu faço, eu fiz, eu quero, eu posso. Isso é bom. Mas a pessoa tem que entender os seus limites entre a sua capacidade e a sua habilidade. Já dei outros exemplos. Capacidade não é habilidade. Todos nós temos capacidade para muitas coisas, a não ser que nós sejamos portadores de alguma impossibilidade física ou mental. Fora isso, vamos depender de habilidades. Já dei um exemplo, eu não sei nadar, mas eu tenho capacidade de pular na água e tentar salvar alguém. Só que eu não tenho habilidade porque eu não sei nadar. Concluindo o pensamento do autor. Faça esforço por perceber a existência do ser, do seu ser. Há várias maneiras de existir. Um poeta disse: se não amaste, não viveste, apenas passaste pela vida. Imagina você passar pela vida. Né? Tudo hoje em dia, a gente não foge, infelizmente, né, a retomar o assunto da Covid-19. Né? Eu, você que está assistindo o vídeo, pessoas que você conhece, pessoas que eu conheço, somos sobreviventes. A verdade é essa, nós somos sobreviventes. Tá? Passou de 100 mil pessoas mortas, acho que está em 103 mil. Né? No universo onde o Brasil tem 220 milhões de pessoas. Então eu e você somos sobreviventes. E vamos continuar assim. Então quando sair de casa, como eu vou daqui a pouco, coloca a máscara, leva o álcool em gel, faz a higienização. Quando você retornar para a tua casa, tira a roupa, toma o banho, né, para não contaminar o teu lar, as tuas pessoas, as pessoas que você amam. Tá? Quando a gente fala em construção do saber, formação de um conhecimento, nos vem logo escola formal, sentar, aprender, estudar e ganhar um diploma. Nem sempre o diploma é necessário, nem sempre o diploma é o fundamental. Tem tanta gente que é autodidata e tão conhecedora, né, do assunto, só que a nossa sociedade nos convencionou que existe uma meta a ser alcançada, um nível, e eu sempre falo isso. Né? Uma coisa que é interessante, eu comecei o vídeo fazendo uma parábola do senhor que ficava na praça, né? falando. Né? E depois passei para vocês o seguinte pensamento, que quanto mais a evolução do ser humano ela vai crescendo, fica mais difícil dele se relacionar. Uma coisa é se relacionar, outra coisa é se comunicar. Nós temos o WhatsApp, Facebook, Twitter, e Instagram, e um monte de aplicativos, né, de veículos de comunicação. Antigamente era o radinho, depois passou para a televisão, para o computador, para o celular, e agora a gente consegue falar com pessoas. Eu falo diariamente com pessoas que estão geograficamente super distantes. Então, assim, concluindo, e agora fazendo um contraponto com o primeiro livro que eu li, o livro de José Fard Rush, Relações Humanas, de 1973. Você vai falar assim, caraca, o mestre só lê livro antigo. Cara, as bases filosóficas, ou de estudos, ou de sociologia, elas não mudam. Né? O que muda é a forma do ser humano ver o mundo. Tá? Então o livro é esse aqui. A editora, vamos lá dar os créditos.
Gente, cadê a editora? Editora Vozes. Portal da Harmonia Social. Então o autor diz logo no comecinho o seguinte: quanto mais o homem evolui, mais difícil se tornam as relações entre si. Sem um exame profundo dessa sentença, dessa frase anterior, quanto mais evolui, mais difícil se torna a relação entre eles, parece que à primeira vista é uma afirmativa amarga e sem fundamento. Como eu disse, parece negativismo. É que os menos avisados, as pessoas que menos compreendem, só escutam e não avaliam o que as pessoas falam, poderão confundir comunicação com relação. Grupo de WhatsApp é danado para ter isso. É danado para ter isso. Eu fico vendo as pessoas falam assim, ó, bom dia, aqui é o fulano de tal, eu quero desejar a todos um dia maravilhoso dessa página. Desde quando o WhatsApp é página? Eu fico tirando da onde que as pessoas... E é quase que unânime em todos os grupos. Dá uma vontade no íntimo de falar assim, queridão, o WhatsApp não é página, é aplicativo de bate-papo. Mas aí você vai ficar parecendo que você quer corrigir, que você sabe tudo, né? Mas desce quadrado, desce quadrado. Né? Então, assim, construir um saber, vou dar o exemplo do banho, eu já dei antes. É como você tomar um banho todo dia. Né? Se você não toma um banho todo dia, uma hora vai feder. Então, se você... aquelas pessoas que são monotemáticas, que leem só um livro e aquele livro é para sempre. O que está escrito naquele livro ali é para sempre. Pessoas que só falam de um assunto. Quando eu criei o canal do Mestre Gandhi aqui no YouTube, e você que não se inscreveu, se inscreve no canal aí, dá essa força, eu nunca te pedi nada. As pessoas pensavam que eu iria falar só sobre negro, ou só sobre capoeira. Outras pensavam que eu iria falar sobre a religião ou a falta dela. Né? E eu tinha essa preocupação, eu quero um canal que eu consiga me comunicar com todo mundo que eu conheço, com todas as pessoas que eu conheço e fazer novas amizades. E eu acredito que isso está funcionando. Eu acredito que esse canal, o cachorro participando do vídeo, que esse canal está sendo positivo para isso. Né? Então, assim, pessoas gostam do que a gente fala, umas sim, outras não. Pessoas concordam com o que a gente fala, umas sim, outras não. Eu nunca tive pretensão de ter unanimidade nas coisas que eu falo, nunca tive. Né? Da mesma forma que eu não concordo com muita coisa que eu vejo falar, ou que eu vejo as pessoas agindo, né? As pessoas também não concordam. Né? E isso não é pecado. Né? Não é pecado. Não é mal. O importante é o quê? É você saber respeitar. Eu não concordo com o que você fala, mas eu respeito a tua opinião. Eu não posso não seguir os teus pensamentos. Eu tenho que entender por quê. E uma coisa que falta muito no ser humano é perguntar. Lembra os 3 pilares que eu sempre falei? Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e buscar aprender o que desconhece. Se você me fala uma coisa que eu não sei, eu vou buscar informação. Né? E essa informação, o melhor lugar de você buscar essa informação é quem trouxe o assunto para você. Né? Quando eu falei que não é pecado, é de acordo com a igreja, e o próximo vídeo que eu vou falar, que eu farei para sexta-feira, vai falar sobre isso, sobre Deus e deuses. Deus e deuses. Né? A importância da dúvida, se Deus existe ou se Deus não existe, né? A ideia do concreto, do abstrato. Então, sexta-feira o tema é sobre isso, né? Não é sobre religião, é sobre entender o Jesus místico e o Jesus mítico. Tá? Então, a igreja, ela nos ensina o seguinte, que o pecado, ele é através de pensamento, de palavras, de atos e de omissões. Então, você que se diz tão espiritualizado, né, um ser tão evoluído, pense nisso. Os 4 pilares do pecado, de acordo com a igreja, é em pensamentos, em palavras, em atos e omissões. Tá bom? Então, gente, eu termino por aqui.
espero que os vídeos eles venham contribuindo para a construção do saber de vocês, porque cada dia que eu faço um vídeo, cada vídeo que eu faço, eu antes me preparo, eu faço uma leitura, eu faço uma anotação de alguma coisa. Não negue o que você acredita. Eu já falei antes, eu nunca vou deixar de ser quem eu sou para ser o que querem que eu seja. Tá? É óbvio que no percurso, no caminho, algumas mudanças são feitas, algumas correções de curso são feitas. Né? Ninguém é o mesmo desde quando nasceu. Eu não sou a mesma pessoa de um mês atrás. Eu não sou a mesma pessoa de 24 horas atrás. Até porque o tempo ele é efêmero. Né? O agora, eu gravando agora, hoje é quarta-feira, 12 de agosto, são 15 para as 9 da manhã. Esse tempo não volta mais. Eu posso desligar o vídeo e começar a gravar de novo, que não vai ser a mesma coisa. Né? Porque a vida não é ensaio. A vida é uma peça feita na hora. Né? E assim, quando eu gravo meus vídeos, eu gravo ele no dia. Eu não gosto de gravar vídeo, tipo assim, gravar o de hoje, o de sexta-feira, gravar hoje. Porque eu quero estar no clima. Eu quero passar para vocês o clima do momento. Tá bom? Sobre live, o pessoal pergunta, não vai fazer, vai fazer. Já assistiu? Assistiu uma live, gente. Que bênção. Eu fiz até anotação da live que eu assisti. Canal Carnal. Melhor, Prazer Carnal é o nome do canal. Carnal com K. Carnal é um filósofo, professor. Leandro Carnal é o canal dele. Né? Prazer Carnal. Carnal com K. Assista se você ainda não assistiu. A live, ela passou na sexta-feira, dia 7 de agosto. Mas eu vi a gravação dela. Tem mais ou menos 1h30. Estava lá Clóvis de Barros Filho, Mário Sérgio Cortella, e teve uma participação especial do Luiz Felipe Pondé, ou Pondé. Né? São 4 filósofos maravilhosos. Pondé, Carnal, o Clóvis de Barros Filho e para mim, que é o ápice do momento, da contemporaneidade, como as pessoas gostam de falar, que é o Mário Sérgio Cortella. Estou fazendo propaganda porque vale a pena. Assista, coloca no YouTube, depois tu assistir meu vídeo aí, tá? Depois tu se inscrever no meu canal, coloca lá que tu vai gostar. 2 anos do canal Prazer Carnal, Carnal com K. Tá? Quem gosta de filosofia, quem gosta de sociologia, de história, vai ficar apaixonado por eles. Tá bom, galera? Então, termino meu vídeo por aqui. Quero desejar a vocês um ótimo dia, uma boa tarde para quem assistiu o vídeo à tarde, uma ótima noite para quem assistiu o vídeo de noite, tá bom? Sexta-feira tem mais canal, tem mais vídeo aqui no meu canal. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal aí do Mestre Gandhi, tá bom? Dá essa força. Deixa a dica, sugestão, elogio, principalmente crítica. A gente trabalha melhor com as críticas, tá ok? Um abraço para todos. Se puder, fique em casa. Aqui é o Mestre Gandhi do Rio de Janeiro, tá? Para você aí, um outro sobrevivente dessa Covid-19. Capoeira forte, capoeira unida.